Quando uma gigante da indústria automobilística decide ingressar na Fórmula 1, o cenário do esporte inevitavelmente muda. Não se trata apenas de colocar carros na pista, mas de fincar bandeira em um território onde tradição, inovação e resultado se misturam em uma batalha implacável. A entrada da Audi, marcada para 2026, não é uma jogada improvisada. É um movimento pensado, sustentado por anos de preparação, investimentos bilionários e uma visão clara. Não basta competir, é preciso construir um projeto capaz de, em médio prazo, brigar por títulos. O caminho para isso, entretanto, não é simples. A categoria já derrubou inúmeras tentativas de montadoras que chegaram cheias de promessas e saíram discretamente após resultados frustrantes. Para que a Audi não repita esse roteiro, cada detalhe deve ser planejado, desde a engenharia até a escolha de pilotos, passando pela gestão, pela cultura da equipe e pela forma de lidar com a pressão inevitável que acompanha qualquer grande nome que entra na F1. O ponto de partida da Audi é relativamente sólido. Ao assumir a Sauber, a marca alemã não está criando uma equipe do zero, mas sim reformulando uma estrutura que já existe e que possui décadas de experiência na Fórmula 1. Envio, na Suíça, sempre foi reconhecida por sua competência técnica, mesmo quando os resultados na pista não correspondiam ao potencial. A diferença, agora, é que a Audi trará consigo recursos que a Sauber nunca teve em abundância: dinheiro, know-how industrial e capacidade de atrair talentos. Essa combinação, em teoria, oferece a base necessária para se pensar em um projeto que pode amadurecer ao ponto de brigar na frente. Mas para que isso aconteça, não basta apenas injetar recursos, é preciso ter um plano claro e respeitar os tempos de evolução que a categoria impõe. Um dos grandes trunfos da Audi será sua chegada em 2026, exatamente no momento em que a Fórmula 1 inicia um novo ciclo de regulamentos técnicos. O campeonato passará por uma revolução nas unidades de potência, com maior ênfase na eletrificação, eficiência energética e uso de combustíveis sustentáveis. Esse é um terreno familiar para a Audi, que já construiu sua imagem global associada a avanços em eficiência e tecnologia híbrida. O motor de 2026 será, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. Se a Audi conseguir entregar uma unidade competitiva logo nos primeiros anos, poderá encurtar uma curva de aprendizado que costuma castigar novos projetos. Se, por outro lado, falhar nessa missão inicial, pode ficar anos correndo atrás das rivais, como aconteceu com a Honda no início de seu retorno em 2015. É por isso que o desenvolvimento do Power Unit é hoje a prioridade máxima da marca, e cada marco nesse processo é acompanhado de perto pelos dirigentes em Ingolstadt e Envio. A integração entre motor e chassi será outro fator decisivo. Não adianta ter o propulsor mais eficiente se o carro não é capaz de acomodá-lo sem comprometer a aerodinâmica ou a confiabilidade. A Fórmula 1 moderna exige que os departamentos trabalhem em sincronia, e é aqui que a Audi terá de mostrar maturidade organizacional. A criação de centros de tecnologia, como inaugurado em Bicester, no coração do Motorsport Valley, é um passo importante nesse sentido. Estar próximo do ecossistema de fornecedores, engenheiros e especialistas britânicos facilita processos e acelera a inovação. O objetivo é reduzir os ciclos de desenvolvimento, conseguir correlação precisa entre CFD, túnel de vento e pista, e transformar rapidamente ideias em desempenho real. Essa capacidade de resposta ágil é algo que diferencia equipes campeãs das demais, e a Audi sabe disso. Mas nenhum projeto técnico se sustenta sem pessoas. A equipe precisará atrair engenheiros experientes, gestores de alto nível e criar uma cultura de alta performance que seja capaz de reter talentos. A contratação de figuras como Mattia Binotto, ex-Ferrari, para cargos de comando já mostra a intenção de unir know-how a novas ambições. O desafio será equilibrar essa experiência com a ousadia necessária para enfrentar gigantes já consolidadas, como Red Bull, Mercedes e Ferrari. A Fórmula 1 é um jogo de detalhes, e muitas vezes uma ideia inovadora ou um conceito diferente pode ser o que separa uma equipe intermediária de uma campeã. A Audi precisa criar um ambiente em que esse tipo de pensamento seja encorajado e, mais importante, implementado. Dentro desse projeto, a escolha dos pilotos também desempenha um papel central. A Audi parece ter entendido que precisa de um equilíbrio entre experiência e juventude. Por isso, ao lado de um veterano como Nico Hülkenberg, que chega para 2025 trazendo estabilidade e conhecimento técnico, a equipe apostou em Gabriel Bortoleto. O jovem brasileiro é mais do que uma aposta de futuro. Ele é, na prática, a personificação da filosofia que a Audi quer adotar, crescer junto com a equipe, amadurecer ao mesmo tempo em que a estrutura evoluir e, no processo, tornar-se não apenas um piloto competitivo, mas também um símbolo do projeto. Bortoleto chega à Fórmula 1 como campeão da Fórmula 3 e com resultados consistentes na Fórmula 2, demonstrando maturidade, frieza e técnica. Ele terá que lidar com um carro ainda limitado em 2025, mas esse ano servirá como laboratório, um aprendizado que o colocará em posição estratégica para ser um dos rostos da Audi na era de 2026. Ser campeão, entretanto, vai exigir muito mais do que promessas. A história recente da Fórmula 1 está cheia de exemplos de fabricantes que não souberam transformar investimento em títulos. A Toyota, nos anos 2000, gastou bilhões sem nunca conquistar uma vitória sequer. A BMW tentou, mas acabou desistindo antes de colher frutos. Já a Honda sofreu por anos até finalmente encontrar sucesso como fornecedora da Red Bull. Esses exemplos são lembretes de que dinheiro e tradição fora da F1 não garantem nada dentro dela. A Audi precisa aprender com esses erros, ter paciência, evitar mudanças bruscas de direção a cada resultado ruim e confiar no processo. O campeonato não perdoa projetos instáveis, mas recompensa a consistência.
A Red Bull levou anos para construir a estrutura que hoje a torna dominante, e a Mercedes só alcançou sua era dourada depois de quase uma década de preparação. A Audi terá que percorrer um caminho semelhante. O primeiro passo é consolidar um motor competitivo. O segundo é criar um carro que seja consistente em diferentes tipos de pista, com equilíbrio entre downforce e velocidade em reta. O terceiro, talvez o mais difícil, é transformar performance técnica em execução impecável no fim de semana de corrida. Pit stops rápidos, estratégias inteligentes, capacidade de reagir a imprevistos como safety cars ou mudanças climáticas. Esses pequenos detalhes frequentemente definem campeonatos. Basta lembrar de quantos títulos foram perdidos por erros de estratégia ou falhas nos boxes. A Audi precisa se preparar para ser eficiente não apenas no laboratório, mas também sob pressão, diante das câmeras e da torcida. E é nesse ponto que entra o fator humano dos pilotos. Gabriel Bortoleto, se conseguir se adaptar bem, poderá ser mais do que uma aposta de médio prazo. Ele pode se tornar um líder dentro da equipe, alguém capaz de inspirar engenheiros e mecânicos, de transmitir confiança e de construir, junto com a Audi, um legado duradouro. A pressão será enorme, porque o Brasil espera anos por um novo protagonista na Fórmula 1. Mas essa pressão pode ser também combustível para sua motivação. Se conseguir transformar expectativa em performance, poderá escrever um capítulo inesquecível, tanto para ele quanto para a Audi. O cronograma é claro. Em 2026, a expectativa é que a equipe ainda esteja se adaptando, aprendendo e reduzindo o gap para os líderes. Pódios eventuais já seriam uma conquista significativa. Entre 2027 e 2028, se tudo correr bem, a Audi pode começar a sonhar em brigar por vitórias de forma mais consistente. O título, de maneira realista, seria uma meta para médio prazo, algo entre 3 e 5 anos após a entrada oficial. Esse é o ciclo natural para projetos dessa magnitude, e tudo dependerá da disciplina em seguir o plano sem se perder em atalhos. No fim, a Audi não está apenas entrando na Fórmula 1. Ela está tentando escrever uma história que una tradição, inovação e talento humano. Está apostando em tecnologia de ponta, em gestão estruturada e em jovens como Gabriel Bortoleto para criar um projeto capaz de conquistar não apenas vitórias, mas também corações. Ser campeã exigirá tempo, paciência e precisão cirúrgica em cada decisão. Mas se houver uma montadora capaz de alinhar engenharia alemã, ousadia esportiva e visão de futuro, essa montadora é a Audi. E se houver um jovem pronto para carregar esse sonho junto com ela, esse jovem atende pelo nome de Gabriel Bortoleto.